Olá, eu sou o professor Jorge Sobral da Silva Maia. Atuo aqui na Universidade Estadual do Norte do Paraná, no curso de Ciências Biológicas e também no programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, mestrado e doutorado. Nesses dois cursos desenvolvo atividades de pesquisa e ensino. E meu tema específico de trabalho é a ecologia humana e a educação ambiental. Eu sou biólogo de formação, fiz meu mestrado em ecologia e o meu doutorado em educação para a ciência. Nesse processo de elaboração dos fundamentos para o desenvolvimento dos meus projetos de pesquisa, me envolvi com as análises e com as questões voltadas para a pedagogia histórico-crítica, que é o tema que tratarei com vocês hoje. Essa concepção pedagógica, denominada pedagogia histórico-crítica, ela foi idealizada pelo professor Demerval Saviani e seus colaboradores no final da década de 70. Se desenvolveu de uma maneira bastante significativa durante os anos 80 do século passado e durante os anos 90 perdeu uma certa força em função das pressões que ocorreram em função do modelo neoliberal que se implantou no Brasil neste período, durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Evidentemente que ela não perde força no sentido de se tornar ou se caracterizar como uma das pedagogias que tem uma abordagem crítica e emancipatória. Crítica no sentido de olhar para o modelo social, econômico e político, analisá-lo e apontar as suas falhas e os seus problemas que vêm, de alguma forma, prejudicando o desenvolvimento da qualidade da educação no país. E transformadora porque busca, em alguma medida, construir, por meio da educação básica e do ensino superior, uma nova concepção de educação, uma nova concepção de escola, que leve o filho do trabalhador a apropriar as ferramentas culturais para que ele possa se manifestar de maneira bastante, poderíamos dizer, se manifestar de forma mais clara, mais consciente, mais determinada dentro desse processo, dentro dessa luta diuturna que acontece na sociedade contemporânea. A pedagogia histórico-crítica, como fundamento, ela nos permite entender a prática social dos estudantes e a prática social dos professores. É importante entender que a prática social não é sinônimo de cotidiano ou de abordagens do cotidiano. A prática social é a forma como nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta e depende do conhecimento, do conteúdo, das informações de cunho científico, artísticos e filosóficos que nós detemos e, em função dessas informações, olhamos e interpretamos o mundo. Evidentemente que um estudante, um aluno, ele tem uma certa quantidade de informação e tem uma experiência desenvolvida ao longo da sua vida, no seu relacionamento com a família, no seu relacionamento com o mundo à sua volta. Esse aluno na pedagogia histórico-crítica, em geral, é considerado o aluno empírico, quer dizer, é aquele aluno que vem para a escola e não domina, não tem claro qual o seu objetivo, onde ele quer chegar, o que é necessário fazer para atingir o seu objetivo maior. Isso não está claro para o aluno empírico. No processo da pedagogia histórico-crítica, quando tematiza-se a prática social, se coloca para esse estudante as diversas possibilidades, os diversos caminhos para que ele possa, então, entender qual é o seu papel no contexto social e onde ele pode chegar do ponto de vista do seu desenvolvimento interior, do seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, participativo, mas muito mais do que isso, no processo da sua contribuição enquanto cidadão crítico em relação ao desenvolvimento social, ao modo como nós produzimos a vida em sociedade. Essa perspectiva da pedagogia histórico-crítica está fundamentada numa concepção de praxis. A praxis, na verdade, é uma prática, só que uma prática eivada, sustentada, explicada pela teoria. Então, quando nós olhamos para a prática social, nós problematizamos essa prática social e buscamos na ciência, na filosofia, na arte, em seu mais elevado nível, problematizar esta prática social. E à medida que fazemos isso, geramos um processo de instrumentalização do estudante para que ele saia da condição em que ele está e avance por uma condição que é aquela condição que, em geral, o professor está, Aquela condição de ter um nível maior, mais profundo de compreensão da realidade. Essa é a questão que nós precisamos considerar no sentido de entender a base
metodológica da pedagogia histórico-crítica. Ela se fundamenta no método materialista histórico dialético, entendendo que a dialética, ela olha para o mundo, né, ou nos permite olhar para o mundo e encontrar os fenômenos, os processos todos de uma maneira desorganizada para o nosso pensamento. E à medida que nós olhamos para o mundo, produzimos ciência e filosofia, produzimos arte, nós conseguimos entender melhor como o mundo funciona. Então nós saímos de uma condição empírica e construímos uma leitura abstrata do mundo. Então nós saímos do empírico, passamos para o abstrato, quer dizer, trazemos para dentro da nossa mente, para dentro do nosso cérebro, as informações e os conhecimentos referentes à realidade prática. E depois, quando nós olhamos para essa realidade prática, nós a entendemos com mais profundidade, nós a compreendemos melhor e podemos interferir de forma mais qualificada nesta realidade. Então saímos do empírico, chegamos ao concreto por meio das abstrações da mente. O que isso significa? Significa que, na medida que problematizamos a prática social e instrumentalizamos os estudantes para que apropriem conhecimentos e qualifiquem a sua prática social, nós permitimos um salto qualitativo desses estudantes, de forma que eles saiam de uma condição que, no materialismo histórico dialético, nós chamamos de estrutura, e avancem para uma condição que nós chamamos de superestrutura. Quer dizer, ir da estrutura à superestrutura na consciência desses estudantes. A superestrutura pressupõe o conhecimento científico, artístico e filosófico, mas pressupõe também o direito, a economia, as questões que nos permitem compreender as dinâmicas sociais, as dinâmicas ambientais e todos os processos, né, que estão diretamente relacionados com as atividades humanas no planeta Terra. Então essa compreensão faz com que o aluno consiga olhar para o mundo e visualizá-lo na sua mente de forma mais ordenada, de forma sistematizada. Então, com isso, ele consegue ter uma prática social mais qualificada em relação àquela prática social que ele iniciou. E o professor, nesse processo, que estava numa certa condição, ele, ao realizar o processo ou abordagem na concepção da pedagogia histórico-crítica, ele dá um salto qualitativo também, porque ao interagir com o estudante, ao identificar a prática social do estudante, ao fundamentar a prática social do estudante por meio da instrumentalização, ele também dá um salto cartático, ele sai da condição que ele está e passa por uma condição mais elevada do ponto de vista da compreensão do estudante, da sua prática social e da própria atuação enquanto professor, enquanto docente. Evidentemente que essa é uma intencionalidade construída para que ocorra a apropriação das produções humanas no seu mais alto nível, no seu estado mais elevado. A pedagogia histórico-crítica também pode ser colocada como um instrumento de pesquisa. Nós podemos olhar para a realidade da escola, olhar para a realidade dos processos de aprendizagem e estudarmos do ponto de vista da pesquisa. Nesse sentido, a pedagogia ela pode ser entendida como a ciência da e para a educação. Então vejam, a pedagogia em si, a concepção pedagógica dentro da pedagogia histórico-crítica é de que a pedagogia é a ciência da educação. Então nós também podemos mergulhar por meio do método científico e entender a realidade dentro do espaço escolar, no sentido até de conseguirmos desenvolver com mais qualidade a própria pedagogia histórico-crítica como instrumento pedagógico formador. Eu convido vocês, convido a todos que estão nos vendo, a todas que estão nos assistindo aqui, a mergulhar nas obras do professor Demerval Saviani. Existem duas obras importantes nesse caso, Escola e Democracia, que é o texto inaugural, em alguma medida, dessa concepção pedagógica, e o texto Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. São dois textos, né, produzidos pelo professor Demerval Saviani, que vão trazer os fundamentos da pedagogia histórico-crítica e vão elucidar muitas das questões relacionadas a ela. É importante saber também que a base da pedagogia histórico-crítica está em outros autores, não é? Como, por exemplo, Gramsci. E os autores, Gramsci é um filósofo italiano, né? A sua obra mais conhecida são os Cadernos do Cárcere, e ali ele desenvolve toda uma discussão sobre vários temas, e inclusive no caderno 2 ele trata da questão da educação. Então há uma apropriação por parte dos pensadores da pedagogia histórico-crítica da obra de Gramsci para contribuir com o pensamento crítico nessa perspectiva. Ainda, a pedagogia histórico-crítica se vale dos conhecimentos e das produções científicas
da antiga escola de Budapeste, Agnes Helle, George Marcus, Georg Lukács. Esses pensadores, então, eles, ao produzirem as suas concepções filosóficas, ao produzirem os seus estudos, eles criaram e produziram uma série de fundamentos que também são apropriados pelos pensadores da pedagogia histórico-crítica e que permitem, então, um avanço no sentido de uma concepção pedagógica que é própria de uma realidade como a realidade brasileira. O nosso modelo de escola e o nosso modelo de sociedade necessitam urgentemente de uma pedagogia com viés crítico, emancipatório e transformador. Esta pedagogia é a pedagogia histórico-crítica no atual momento. Então, aqueles que se propõem, aqueles que buscam emancipar o ser humano por meio da educação, necessitam se apropriar da pedagogia histórico-crítica para que possam realizar esse intuito, esta vontade de construir uma educação mais profunda e mais contundente do ponto de vista da transformação social. E mais do que isso, formar seres humanos, porque de fato o processo educativo em si, ele é um ato que faz com que, ou que busca de forma intencional, produzir do indivíduo singular a humanidade, que foi produzida historicamente pelo conjunto dos homens e mulheres no planeta Terra. Então nós precisamos entender que enfrentar a realidade brasileira pressupõe uma pedagogia com essa vertente, com essa abordagem. A pedagogia histórico-crítica é essa pedagogia, então eu os convido a mergulhar, a estudar essa concepção para que entendam o seu fundamento, o seu processo, o seu princípio e possam compreender e contribuir com a transformação do mundo no qual vivemos. Agradeço a atenção de vocês.